importante. Então, assim, dentro da pesquisa dela, o que é que traz para a gente? Foi de 2003 a 2013, que tiveram registrados 31 óbitos, 29 foram homens. Não tem a data, mas já é um dado. São mais homens, que nem a taxa nacional, mais homem que mulher. Beleza. E trouxe outras informações. Eu botei só essas duas, mas tem outras. Traz o estado civil, traz a profissão, traz também, que aí ela delongou, traz o horário, traz o mês e traz os modos, que é enforcamento. Então já é um dado legal pra gente. E aí, assim, em 2016, tá faltando ali, porque meu computador não tinha um save, não sei pra onde é que eu não tinha um save. Ai, meu Deus. Mas em 2016, o GT, né, começou, mesmo a gente trabalhando 2000 era isso, como a gente estava chegando e tal, a gente sabia, mas não registrava, né, assim, só sabia, né, só para fazer assim, 1, 2, né. E aí, em 2017, não, vamos fazer aqui um registro empírico, né? Nosso mesmo, pelo menos o que foi que a gente ouviu, né? Mas, de 2017 acontece um salto, né? A gente já considera um salto, que é com as visitas pós-óbito, né? Porque, por exemplo, 2016 e 2017, a gente sai de números, né? De números e são homens, que se a gente for ver são dados nacionais, que são homens, um dado importante é agricultor e tal, né? Os meses são importantes também, porque, por exemplo, a gente faz a campanha em setembro, mas lá na pesquisa dela tem dizendo que em abril, né? Abril, nos últimos 10 anos, já tem acontecido, né? A gente, às vezes, até passa batido, mas a gente poderia fazer alguma coisa em março, né? Fevereiro, enfim, a gente ainda não faz, mas é uma coisa que a gente precisa estar atento, né? Para não ficar só o setembro. E aí, assim, qual é o salto? Porque a gente sai desses números, desse negócio, e hoje a gente tem dados assim. No ano de 2017, acho que eu repeti, foi? Não foram 6, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, é porque tem as tentativas. Então a gente sai assim. 2017 tinha um público homem, mas no caso não foram adultos, foram jovens, foram adolescentes, né? Aí dos adolescentes, um ameaçado pelo tráfico, o outro na visita pós-óbito não souberam, né, se sinalizar, não, estava bem e tal, ficou. Uma mulher adulta com HIV e um jovem com uso abusivo de droga. Aí pra gente já é um salto, porque a gente precisa ter um público invisibilizado, né? Que é o público, que é um público de risco, né? A galera álcool e drogas, a galera com HIV, que às vezes o município encaminha e não sabe como é que tá a vida dessa pessoa, tá lá no acha que tá, às vezes tá, mas às vezes não tá, foi encaminhada, então a gente precisa cuidar desse público, né? Aí, assim, no que diz respeito à saúde mental também. Aí, 2018. E aí a gente teve no ano passado já registro de 2 tentativas. Foi um homem ou mulher, a gente sabe disso, um homem ou mulher, pronto. Em 2018, a gente, como eu disse, a gente já teve, né, as visitas dos 4 óbitos que aconteceram e registro de 7 tentativas. Então, a gente teve o registro esse ano de 2 adultos, uso abusivo de álcool, e era isso, todo mundo sabia, falava para todo mundo. Uma idosa, essa foi extremamente impactante, porque nunca tinha acontecido assim, pelo menos dos 17 anos que eu tô lá, com idoso, tinha homem adulto, mas a idosa, e essa idosa era uma liderança, ela desenvolveu um trabalho lindo em Paracuru, foi extremamente impactante para todo mundo. E teve uma que eu fiquei na dúvida, por isso que eu botei ali se foi um jovem, não foi uma mulher. E nós temos 7 tentativas, todas do gênero feminino. Então já é um dado pra gente, né? A gente não sabe de nada, tá subnotificado? Certamente, mas já são dados.
E aí, assim, esse ano a gente conversou, inclusive ela participou, esteve ontem com a gente, fez uma participação muito legal, que foi a responsável pela vigilância em saúde, né? Porque uma coisa é a psicóloga ficar falando da importância da notificação, que a gente fala, toda vida a gente fala. Mas ontem, dentro do nosso momento, ela fez de novo a importância da vigilância, né? Por que é importante notificar? E aí ela discorreu, foi muito legal. Ela apresentou esses dados e ela trouxe o salto que é pequeno no ponto de vista número, mas se a gente sai do zero, notificação para esses números que a gente já pode, ao longo do tempo, né, pensar as prevenções seletivas, que era uma coisa que estava no empirismo, por que não, né? E aí, assim, por que pra gente do Paracuru, a gente tem essa ânsia pela notificação? Porque a gente já vem fazendo uma prevenção universal. Nós estamos aí, como eu disse, né? Mas a gente precisa pensar na prevenção seletiva para quem realmente consegue se matar, né? Realmente consegue se matar. Então a gente precisa conhecer melhor esse público, ter dados também, né? Ter dados até pra gente, olha, é o seguinte, tá aqui, a gente realmente é prioridade isso aqui. E assim, né, que a prevenção seletiva, que é dirigida a indivíduos ou subgrupos da população com risco mais elevado que a média, e a prevenção indicada, de alguma forma a gente já faz, mas a gente precisa também ampliar, porque é isso, né? E a gente está ali com o pessoal das dores, a gente está com as mulheres que estão adoecendo, a gente está com nós estamos com adolescentes, mas tem outro público, como por exemplo essa da galera do HIV, que a gente precisa conhecer, a gente precisa dizer que existe o serviço. Se ele está lá no São José, que procure o serviço lá, mas se não quiser, pode procurar aqui. A gente, né? A galera recentemente, agora eu me lembrei ali, foi um homem, recentemente ele tinha tuberculose e fazia uso de álcool e droga. Ele estava tentando parar de beber para aderir ao tratamento, mas aí na fase da abstinência ele foi para o aniversário e lá ele se jogou, né? Então tem essa galera aí que a gente precisa conhecer mais, estudar mais e atender, principalmente atender, fazer a busca ativa mesmo. Não dá pra gente fazer prevenção de suicídio só dentro dos nossos consultórios, né? Pronto, aí eu tô finalizando pra gente abrir aí as discussões. Aqui, né, foi a Semente 2014, né, assim, foi o primeiro Setembro Amarelo que nós fizemos, e foi isso mesmo, a gente foi, na verdade, né, ali tá o secretário e representantes do Pra Vida, a galera foi à rádio, foi o programa super extenso, foi super legal, porque toda vez que a gente vai pra rádio, o povo liga, né? O povo liga e menino vai, não sei o que, e agora com as mensagens do WhatsApp, e aí a vida acontece. Aí nós não fizemos a caminhada em 2014, mas o Pra Vida convidou para o Paracuru participar da caminhada na beira-mar. Então nós fomos, né, com profissionais do GT e também os usuários do CAPS participar dessa caminhada, que foi super bacana. E a partir de então, aí aqui embaixo, começam as reuniões do GT, porque a vida continuou, ninguém ficou parado não, né? Então terminou setembro, tinha um GT e aqui foi a primeira reunião também, tem representante do Pra Vida aqui do lado, dentro do CAPS, né? Essa reunião aí ficou acontecendo durante muito tempo dentro do CAPS, depois na Academia de Saúde. Aí aqui, 2015, Paracuru, a gente já tinha entendido, a gente já tinha... Paracuru escolheu a vida. Isso aí já estava incorporado, mas como eu disse, nós ficamos um tempo na transição, aguardando os prestadores de serviço que emocionalmente estavam se distanciando do município, então o grupo ficou meio assim,
mas a gente aguardou o processo do concurso e o pessoal chegou em julho e também já chegou compondo, e aí fizemos a caminhada. Fizemos nesse ano a caminhada, foi bem legal também, bem impactante. Mas é isso, assim, na época eu lembro que nós convidamos as escolas e algumas ONGs e a galera meio que não entendeu, né? O que foi aquilo e tal, né? Mas aí rolou a caminhada e depois a gente fez um retorno para tentar entender, porque algumas instituições não tinham ido, né? Não, é por conta realmente da temática, e, enfim, né? A gente tem esse cuidado também para entender e respeitar. E aí, amar é um elo entre o azul e o amarelo. Eu adoro essa frase. Aí, em 2016, né, a gente já tinha executado um ano e 9 meses o plano, a primeira edição do plano, né? Aí a gente sentou assim, cara, vamos fazer o monitoramento desse plano, né? Porque é outro desafio. Fazer um plano menino, é fácil, viu? Agora, monitorar, saber se tá rolando, se foi combinado, tá sendo feito ou não tá feito, quase não se faz. Mas aí a gente, não, vamos fazer, né? Vamos fazer. E foi bem bacana, né? O Pra Vida também esteve nesse momento de monitoramento, né? E aí a gente foi vendo justamente os desafios. E aí depois desse monitoramento, em 2016, a gente sentou para fazer um reajuste nesse plano, né? Porque tinha coisa que já tinha sido feita, tinha coisa que ainda precisa avançar, né? E aí esse ano, o Setembro Amarelo, nós fizemos um espaço de celebração da vida, né? Assim, nós não fizemos a caminhada, mas nós fizemos no anfiteatro que dá de frente, foi proposital que era de frente para o pôr do sol. Nós reunimos iniciativas que tinham na cidade, fizemos uma festa linda com a performance essa poesia. Ela se transformou numa performance entre a escola de dança e os profissionais da saúde, né? Então os meninos da escola de dança entraram com a performance daquela primeira, chega a me arrepio todinho, viu, gente? Com a primeira poesia, assim, foi bem bonito, porque eles fazem, e depois entravam os profissionais da saúde, né, fazendo a fala, declamando, né, publicamente. Foi bem legal, assim. E aí teve também um pessoal do rock, né, que aí eles tinham uma música do suicídio, que um dos integrantes, eles tinham tentado suicídio na sua juventude, né, e teve poesia, e teve outras, foi bem legal. E a gente fez essa mobilização na rádio, mas a gente também saiu ali pela praça, convidando o pessoal. Foi bem bacana esse momento. No ano passado, 2007 reverberou como o som reverbera. Foi um momento legal também, porque o que foi que a gente percebeu? Que as ações de prevenção não eram só os profissionais de saúde que estavam fazendo. Então nós montamos, todo ano tem um momento da formação do profissional de saúde, sabe? Então teve esse, mas a gente montou um fórum de apresentação, um seminário de apresentação de prevenção do suicídio que estavam acontecendo no município, mas que não eram pelos profissionais da saúde. Aí nós tivemos a participação de diretora da escola, que ela, né, instituiu o Setembro Amarelo. Foi lindo, quando a gente chegou também, já estava lá todo mundo. Ela mesma, a equipe gestora, já tinha feito uma capacitação com todos os seus professores no planejamento pedagógico. Os professores aplicaram dentro da sala os mitos com os alunos, né? E quando nós chegamos lá, era mais assim, a culminância, né? A culminância foi uma lindeza. Aí, onde essa professora vai, ela desenvolve esse trabalho. Aí teve a participação do grupo de alunos da escola técnica, né? Que eles desenvolveram um trabalho de saúde da alma. Era um grupo que tinha
dentre eles, uma menina que se automutilava, um menino que estava tentando suicídio, uma outra que estava com sintomas depressivos e a outra eu não recordo. Então, eles se reuniram num grupo para uma ação e desenvolveram um projeto muito legal dentro dessa disciplina. Eles fizeram uma proposta de cartas, né, que era para as pessoas, os alunos, escreverem sobre os seus sofrimentos. E aí eles passaram em todas as salas, falavam, deixavam lá as cartas e quem quisesse escrever, escrevia. Passaram em todas as turmas lá. Desculpa, na escola técnica tem 4 cursos, né? Eram tipo 11 turmas, eu acho, 12. Passaram por todas as turmas, fizeram a leitura de todas as cartas e tabularam. E aí chamaram os psicólogos da rede, porque era para avaliação do projeto, né? Aí a escola chamou a gente e foi muito legal, porque assim, eles tinham tabulado o sofrimento daqueles alunos. Mais de 50% dos alunos que tinham escrito se automutilavam, tinham meninos que estavam tentando suicídio, tinham meninos que diziam que já estavam com tratamento de transtornos alimentares, e meninos, enfim, essa diversidade aí. E eles desenvolveram esse trabalho e continuaram para além da disciplina, com apoio da gestão escolar, né? Porque é isso, às vezes o menino tem aquela ideia, mas não, fica aqui. Não, mas eles apoiaram e desenvolveram e estão desenvolvendo esse trabalho, disseminando. E aí nós também tivemos a participação de um grupo espírita, que eles também, dentro da perspectiva deles lá, eles também trabalham a prevenção e encaminham para a rede, né? Porque é isso, assim, a espiritualidade, quando a gente vai fazer um encaminhamento para as pessoas, a gente encaminha para as diversas redes. Inclusive, a gente tenta ver se a pessoa já aderia, se ela frequentava alguma igreja, algum templo, alguma casa, enfim. E a gente também faz uma fala de repente essa pessoa retomar. E assim, com esse contato, por exemplo, com o texto dos homens, né? Com essas instituições, o pessoal trabalha a espiritualidade, mas também caminha para a rede. Sabe, assim, eu sei que não é todo mundo, mas não fica só ainda na linha, não, isso aqui é assim, não, é também, mas vamos lá, faça aqui uma avaliação e vamos aqui. E do nosso lado, como profissional de saúde também, lógico, a gente sempre parte da história de vida daquela pessoa. Você frequenta, tem interesse, então, porque é mais uma rede de apoio que ela vai ter, né? Do mesmo jeito que a gente caminha para o CRAS e caminha para retornar a paz, né? Assim, por SEJA, né? Aquela mulher que os meninos já criou um menino, o marido está trabalhando, ela ali está sofrida dentro de casa, sem projeto de vida. Mulher, tu parou de estudar quando? Tu não tem vontade, não? Tenho, mulher, eu tenho. Pois vai, né? Pois vai, assim. Às vezes tu vai dar 2 por dia, mas mulher, tu não quer pensar isso não para 2019? Vai lá conhecer a escola. É mesmo, mulher, tô muito velha não? Mulher tá não, vai lá pra tu ver o povo, né? Então é assim. E aí, isso foi esse ano, né? Nós fazemos o que nós construímos, que aí esse momento foi ontem, nós estávamos com todos os profissionais do nível superior. Esse aqui foi com os idosos, porque esse ano a gente disse, desde o ano passado, assim, gente, o eixo ensino, vamos tentar acessar os homens, né? Então a gente, antes ia só para o grupo de mulheres, né? A gente vai para os grupos de idosos, né? Vai para os grupos de adolescentes também, enfim, vai para os portos. Sim. Isso, né? É um público também que precisa atenção, né? E aí a gente está estreitando e instrumentalizando os profissionais aí nessa linha aí, nessa atenção, né? E eu super adoro, eu chego logo com a minha pandeirola. Eu boro e aí eu chego e o que é que vocês faziam antes e a gente dança e é muito bacana. E é isso, assim, ontem, né, como representante do grupo de trabalho de Paracuru, eu saí extremamente feliz, porque, como eu disse, nós colocamos na roda 11 estudos de caso
e a gente percebeu que nós estamos fazendo o fluxo, sabe? Nós estamos fazendo o fluxo, né? Temos mais efetivos, outros talvez não fazem, mas sabem, né? E aí o salto também é essa informação visual que a gente quer colocar, não só dentro dos postos, mas espalhar pela cidade. E fizemos essa reflexão que eu acabei de falar, gente, não tem como a gente falar de prevenção de suicídio com homens se a gente não pensar essa política, né? Então, assim, a gente deixou muito claro para a gestão, a gente já vinha conversando isso com a gestão e a gente vai tentar construir, né, devagarzinho. E como eu disse, a gente precisa ter a paciência, porque fazer história é assim mesmo, né? Uma construção paciente, mas o importante é isso. De repente, a gente que está lá na ponta, fazendo e tal, a gente nem dá conta da grandiosidade. Aí ontem eu sentei, eu fiz Maria, a gente já tinha feito essa apresentação no Vidas Preservadas, né, do Ministério Público do Estado do Ceará, que a gente apresentou essa iniciativa lá, e depois eu atualizando, eu falei, nossa, 5 anos, poxa, 5 anos já, né, e é muito legal. Agora, para finalizar, o que é que a gente tem? É isso, quando eu trago a paciência é porque não é um mar de rosas, não é tão fácil assim, né? Então, um desafio é o gestor municipal e da Secretaria de Saúde se perceber responsável sobre isso. Realmente, a Organização Mundial de Saúde vem chamando todos os países para isso, assim, né? O Ministério da Saúde, né, também, desde 2004, e foi feito um levantamento recente, poucos municípios do país têm programas e muito menos planos, né? Muito menos. Então, assim, realmente não dá para a gente ficar só no Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ela starta, mas a construção, ela é ao longo do tempo. A implantação de um grupo de trabalho ou uma comissão intersetorial também é necessária, entendeu? Porque é isso, assim, é um tema que a gente vai precisar de muito estudo e de muito encontro para fazer algumas leituras, sabe? Para dizer, não, vamos por aqui, vamos por ali, onde é a prioridade nesse momento, vamos dialogar com quem. Então, um grupo interno, seja da Secretaria de Saúde ou um grupo intersetorial, é necessário, porque é isso, por mais que muda a gestão ou muda uma coordenação, a vida avança. Às vezes, é isso, o momento a gente não consegue reunir, há muita mudança, mas se tem um grupo interno, ele mudou o gestor. Toda vez que muda o secretário, representantes do GT vai lá. Se puder oficializar esse GT, mais legal ainda. Paracuru a gente não conseguiu ainda oficializar, mas o Estado sim. O grupo estadual, ele está oficializado, né? Pelo menos na última vez ele estava em processo de oficialização. Eu penso que está, né? Por isso que eu estou falando assim, eu penso que sim. Mas assim, mesmo não estando, é isso. Quando muda a gestão, lá está nós do GT dizer, é assim, já foi construído, a gente elabora relatório, né? Que às vezes a pessoa não absorve ali no todo, mas a gente deixa um relatório para quando ela quiser ou puder ela acessar o processo que está sendo construído e também entender o trabalho, né? A elaboração de um plano ou de um programa também realmente tem que estar materializado, tem que sentar, tem que construir. Esse plano tem que estar na mão das pessoas, não é na gaveta, é na mão da gente mesmo. O GT toda vez sentando lá, cadê? Dá para fazer, não deu, a gente pensou, mas vamos aqui ver o que é que dá para fazer. Faz uma avaliação, mesmo que não seja num fórum, no final do ano, faz uma avaliação, pelo menos o GT, né? Ação em rede, porque eu falei muito da articulação interna, mas a articulação com a rede externa é essencial como fator
horas de proteção. Também nós não vamos achar que só os profissionais da saúde vão cuidar, vão dar conta. Não dá. Porque muitas questões, assim, tem a questão das doenças psiquiátricas, mas tem muita questão social envolvida. Nós temos uma paciente, ela está desempregada há 1 ano, né? E ela tem diabetes e ela vai, ela se cuida e essa diabetes está crônica. E na última vez que ela falou assim, o desemprego está me matando. Para aquela pessoa, o emprego é estrutural. Nós dentro do posto de saúde não dá conta sozinho? Claro que não, né? Então assim, sempre a gente aciona a rede. Chegou uma mulher que está com um comportamento com ideia suicida, a gente vê como é que está a rede, se ela já está na rede massa, a gente vê como é que está a frequência dela, se ela não está na rede, caminha logo por CRAS. O da escola é um pouquinho mais demorado, né? Porque é à noite e tal, aí tem todo um processo que a pessoa vai precisar fazer. Mas a gente caminha logo para o CRAS, a gente caminha logo para o grupo de práticas atividades físicas que a gente tem dentro da própria... Se não dá para ser com os nossos profissionais, a gente encaminha para as ONGs, né? Os adolescentes, resumindo, todo mundo, com os homens que é mais difícil. Porque é isso. Além de não chegar, a vida não permite e nem eles permitem, né? Porque tem que trabalhar. Não. Trabalhar, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E tem uns que ainda topam fazer uma atividade física, né? Mas se ele tem um transtorno de base, só ele aderir o tratamento pra gente já é legal, assim, né? Vale? Pronto, encerrando, né? Eu acho que eu já estava na penúltimazinha mesmo, né? E é isso, assim, eu acho que o articulação em rede e ação permanente. Eu acho que o fato dos municípios terem profissionais concursados é muito legal, porque vai passando mesmo, né? Quando entra a gestão é sensível, é conhecedora, né? Compreende. Pode relaxar, gente. Compreende o processo, né? É importante. E tá, ok. A saúde e demais políticas e a comunicação interna e externa permanente, certo? E é isso, enquanto houver o sol, haverá história. A gente usa muito aquela música enquanto houver nas nossas capacitações, né? Enquanto houver sol, e a gente brinca muito lá, inclusive a gente recomenda a contemplação, né? Assim, que é uma das dimensões humanas que a gente às vezes se distancia mesmo. E como a gente mora em Paracuru, sempre todo mundo fala assim, poxa, mas tem um sol tão lindo, e por que isso acontece? Né? Então, assim, a gente, dentro das nossas recomendações, a gente pergunta se a pessoa mora na cidade, você vai à praia? Né? Não vou, por que você não vai? Vai lá, né? Vai lá, contempla, dá uma caminhada, fotografa, né? Ouve uma música nessa linha da saúde mental. E aí, assim, essa a nossa história, um pouquinho da nossa história ao longo dos 5 anos. E aí, repetindo mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? Nesse momento, já estive por aqui em 2005 e cruzei com várias pessoas em rede, né? A galera da CEPAM, né? Embora eu não estivesse por aqui, mas se encontrava, a gente conversava sobre o Trairi. Tenho muitas pessoas queridas aqui, também nas Flecheiras, né? E é muito bacana estar aqui, né? Com o município vizinho, né? Reencontrando também a Sara, que vem, né, desses movimentos, as meninas, os psicólogos e os profissionais. E quero dizer que a gente continua à disposição, tá? Assim, sempre que vocês precisarem
da gente, a gente pode vir aqui, podemos vir outros profissionais, inclusive com o CRAS, enfim, com outros atores das outras políticas, né, para falar um pouquinho sobre a experiência dentro das políticas, ou enfim, para material, tá bom? Gente, muito obrigada. E parabéns, viu, mais uma vez.